Ele me bloqueou por 24 horas, o motivo me fez agradecer por tudo. Eu sou Mariana. E hoje, quando olho para trás, para aquele período de 24 horas que mais pareceram 24 vidas, ou talvez até mais, uma eternidade comprimida em um único dia, sinto um misto de calafrio que ainda me percorre a espinha e, paradoxalmente, uma gratidão profunda, quase reverente. Aos 29 anos eu me considerava uma mulher madura, equilibrada e com uma vida cuidadosamente construída. Tinha uma carreira promissora como designer de interiores, à frente do meu próprio estúdio, que eu havia erguido com muito suor e paixão. Minha agenda estava sempre cheia, com projetos desafiadores e clientes que elogiavam meu estilo e minha dedicação. Tinha um círculo de amigos sólido e vibrante, companheiros para as noites de vinho e risadas, para os finais de semana na praia, para os momentos de desabafo e celebração. Minha vida social era agitada, eu estava sempre em movimento, sempre produtiva, sempre on. Mas, acima de tudo, eu tinha João. João era o epicentro do meu universo, a âncora que eu achava que me mantinha sã e segura. Nosso relacionamento, que já se estendia por longos 5 anos, era o tipo de conexão que eu achava que só existia em filmes românticos ou em contos de fadas modernos. Éramos inseparáveis, ou pelo menos eu gostava de pensar assim, com uma convicção que roçava a obsessão. Minhas manhãs começavam com as mensagens dele, e minhas noites terminavam com suas ligações de boa noite. Trocas de mensagens a cada hora, ligações ao longo do dia, atualizações constantes sobre cada detalhe, por menor que fosse, da nossa rotina. Eu amava com uma intensidade que chegava a ser assustadora, uma paixão que me consumia, e essa intensidade, admito hoje com uma pontada de vergonha, muitas vezes beirava a dependência emocional. Minha felicidade, minha sensação de segurança, minha própria identidade. Meu valor como mulher pareciam estar intrinsecamente ligadas à aprovação e à presença constante de João. Ele era o primeiro bom dia e o último boa noite do meu celular. Era o meu porto seguro, a rocha inabalável na qual eu me apoiava, o oxigênio que eu precisava para respirar. E eu pensava que essa era a definição de um amor verdadeiro e maduro, o ápice de um relacionamento. Mal sabia eu que essa dependência disfarçada de amor, essa simbiose que eu achava perfeita, seria testada de uma forma que eu jamais poderia imaginar, me forçando a confrontar uma verdade dolorosa sobre mim mesma. A verdade é que minha dependência não era novidade. Vinha de uma infância marcada por um pai ausente e emocionalmente distante, que sempre priorizou a carreira em detrimento da família. Cresci buscando validação em todas as relações, com uma necessidade quase insaciável de ser amada, de preencher um vazio que eu não conseguia nomear. Relacionamentos anteriores haviam me deixado com cicatrizes profundas, com a sensação de não ser boa o suficiente, de ser sempre a que seria abandonada. João chegou como a promessa de estabilidade, de um amor que finalmente me preencheria. E eu me entreguei de corpo e alma, permitindo que ele se tornasse a peça central do meu quebra-cabeça, a definição da minha própria existência. Eu acreditava que enquanto ele estivesse lá, eu estaria segura. A semana que antecedeu o fatídico bloqueio havia sido atípica, carregada de uma tensão sutil que eu, na minha bolha de autoconcentração, demorei a perceber. Percebia João mais distante, com um olhar vago, perdido em pensamentos que ele parecia não querer ou não conseguir compartilhar. Havia uma espécie de névoa em seus olhos, um cansaço que transcendia o físico, uma melancolia que ele tentava disfarçar. Nossas conversas, antes fluidas e cheias de risadas, tornaram-se pontuadas por longos silêncios, por respostas monossilábicas. Eu, com minha ansiedade crônica e meu radar de insegurança em alerta máximo, interpretava cada silêncio como um sinal de desinteresse, cada olhar perdido como um afastamento iminente. Comecei a questionar nosso relacionamento com uma frequência alarmante, a procurar falhas em mim mesma, a me perguntar se ele estava se apaixonando por outra pessoa, se eu havia feito algo errado para afastá-lo. Minha insegurança, aquele monstro que eu pensava ter domado com a presença dele, começava a rastejar novamente, ameaçando engolir-me por completo. Ele havia reclamado sutilmente. Mari, você está sempre no celular. A gente não consegue nem ter um jantar sem que você responda a um cliente. Ou às vezes eu só queria ficar em silêncio. Você não precisa preencher todos os espaços. Eu, é claro, interpretava isso como crítica, como um defeito meu, não como uma necessidade dele. Minha resposta era sempre a mesma, mas eu só estou sendo produtiva. E eu te amo. Por que você não quer que eu te mande mensagem? Eu tentava consertar o que achava que estava errado, sufocando-o ainda mais com minha presença constante. Naquela quarta-feira, a tensão atingiu o clímax.
Tivemos uma pequena discussão, uma daquelas brigas bobas que explodem do nada por um motivo trivial, mas que sob a superfície de nervos à flor da pele, revelam feridas muito mais profundas, muito mais antigas. Era sobre algo trivial, uma mudança de planos de última hora que eu havia feito, um compromisso social que eu aceitei sem consultá-lo, algo que ele havia expressado não querer ir. Eu defendi meu ponto, com a agressividade defensiva de quem se sente acuado, dizendo que ele era controlador, e que eu tinha direito à minha própria vida. Ele retrucou com uma ponta de irritação que me pegou de surpresa, uma explosão de frustração que parecia ir muito além do meu deslize. Você é sempre tão decidida, tão unilateral, ele exclamou com uma voz embargada. Às vezes, Mariana, você simplesmente não me ouve. Não me vê. Você só vê o que você quer ver. Eu me senti atacada, incompreendida, injustiçada. Minha voz subiu, histérica. E você é sempre tão fechado, tão inacessível. Como quer que eu te ouça se você não fala? Se você não se expressa? A discussão terminou abruptamente, não com palavras, mas com um silêncio pesado e o barulho da porta do apartamento dele batendo. Um eco ensurdecedor da nossa distância crescente, da nossa incomunicabilidade. Ele foi para o trabalho, eu fiquei em casa, remoendo cada palavra, cada gesto, cada olhar, convencida de que havíamos atingido um ponto sem volta, um precipício do qual não havia retorno. Horas depois, ainda com o coração apertado, com a sensação de um buraco no peito, peguei o celular para enviar uma mensagem, uma tentativa desesperada de reconciliação, de desfazer o nó que nos apertava. João, me desculpa. Fui impulsiva. Fui injusta. Podemos conversar mais tarde, por favor? Estou preocupada. Enviei. Uma seta. 2 setas cinzas. Mensagem entregue. Respirei aliviada, um suspiro tênue de esperança. Mas a resposta não veio. Tentei de novo. Está tudo bem? Nada. 1 minuto depois, outro teste, uma tática desesperada para ver se ele estava online. Oi? 2 setas cinzas. Ainda entregue. 5 minutos se passaram. 10, 15. A ansiedade começou a se instalar, um formigamento gélido que subia pela espinha. Foi quando decidi verificar seu perfil, como eu fazia obsessivamente várias vezes ao dia. Tentei abrir a foto de perfil. Nada. A foto havia sumido. O status de online também. Meu coração deu um salto, uma batida descompassada. Tentei ligar para ele. A ligação foi direto para a caixa postal. Não havia o sinal familiar de que o telefone estava chamando, apenas o bip solitário da caixa postal. Tentei de novo. E de novo. A mesma resposta automática. De repente a ficha caiu. Não como um sussurro, mas como um trovão. Ele havia me bloqueado. A princípio, a incredulidade me dominou, me paralisou. Bloqueado? João? Ele nunca faria isso. Era um mal-entendido. Devia ser um erro. Talvez o celular dele tivesse descarregado. Talvez a operadora estivesse com problemas. Eu tentei racionalizar, desesperadamente, buscando qualquer explicação lógica, qualquer desculpa plausível para aquela impossibilidade, para aquela traição. Corri para o Instagram. Tentei procurar seu perfil. Nada. Usuário não encontrado. Meu estômago se revirou violentamente. No Facebook, a mesma coisa. Era real. Ele havia me bloqueado. Totalmente. Completamente. Em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação. A confusão inicial deu lugar a uma onda avassaladora de raiva pura e incontrolável. Como ele pôde? Como ele teve a coragem? Depois de 5 anos de dedicação, de entrega, de amor, bloquear-me? Isso era covarde, desrespeitoso, cruel, a forma mais fria e impessoal de descartar alguém. As lágrimas começaram a escorrer, quentes e amargas, lavando meu rosto, mas não meu rancor. Eu amava, e ele me descartava da forma mais humilhante possível. Minha mente entrou em parafuso, um turbilhão de pensamentos autodestrutivos. O que eu fiz? Qual foi o meu erro, afinal? A discussão da manhã, por mais acalorada que fosse, não justificava isso. Será que ele estava me traindo? Será que ele havia encontrado alguém, e essa era a forma dele de terminar, sem sequer ter a decência de uma conversa? Minha imaginação fértil se encarregou de pintar os piores cenários. Liguei para Camila, minha melhor amiga e confidente desde os tempos de faculdade. Minha voz era um lamento, um pedido de socorro. Ele me bloqueou, Cami. Ele me bloqueou em tudo. Eu não consigo falar com ele. Camila, sempre prática com sua voz calma e sensata, tentou me acalmar. Mari, respira. Deve ser uma birra, uma daquelas coisas de momento. Ele vai te desbloquear. Dá um tempo. Ele está de cabeça quente. Mas eu não conseguia dar um tempo. Cada minuto era uma eternidade de incerteza, de dor, de desespero.
As horas seguintes foram um borrão de desespero e humilhação. Eu não conseguia comer, meu estômago embrulhado. Não conseguia trabalhar, minha mente estava fragmentada. Meu apartamento, antes meu refúgio, tornou-se um palco para minha própria tortura. Eu revivia cada momento do nosso relacionamento, buscando sinais, migalhas de informação que pudessem explicar o inexplicável. Eu olhava para fotos antigas, para as lembranças felizes, e elas pareciam zombar da minha atual miséria, da minha solidão. Eu me sentia abandonada, sozinha, desamparada, um barco à deriva no meio de uma tempestade. A insegurança que eu carregava desde a adolescência, alimentada por um pai ausente e por relacionamentos anteriores que me deixaram com cicatrizes emocionais, explodiu com força total. Eu não era boa o suficiente. Eu era inadequada. Eu era um fardo. A noite foi a mais longa da minha vida. Cada toque do celular, cada notificação me fazia pular, o coração disparando, achando que era ele, que ele havia voltado, que tudo se resolveria magicamente. Mas era sempre um e-mail de trabalho inoportuno, uma mensagem de grupo de amigos, um lembrete do mundo exterior que eu mal conseguia processar. As lágrimas molharam meu travesseiro, formando pequenas poças de sal. Meus pensamentos eram um redemoinho incessante de autocrítica e desespero. Eu me senti um lixo, uma pessoa completamente descartável. No dia seguinte, a angústia se intensificou, tornando-se uma dor física. Eram 24 horas de silêncio, de ausência total, de um vácuo que me engolia. Eu me peguei checando o celular a cada 5 minutos, os dedos tremendo como se a tela pudesse, por mágica, me dar a resposta que eu tanto buscava. A cada falha, um novo golpe em minha autoestima já fragilizada. Eu estava me perdendo em um mar de dúvidas, me afogando em minhas próprias inseguranças, em um oceano de e se. Não era apenas João que estava bloqueado, era a minha capacidade de funcionar, de respirar, de viver. A imagem de João, aquele homem que eu pensava conhecer tão bem, desvanecia, substituída por um espectro de abandono, um fantasma de decepção. Eu havia construído minha vida em torno dele, minhas rotinas, meus sonhos, minhas expectativas. E agora tudo parecia ter sido demolido por um simples bloquear, por um gesto silencioso. Eu estava irritada, sim, com a forma covarde como ele agiu, mas a raiva dava lugar a um medo primordial, o medo de ficar sozinha, de não ter ninguém, o medo de não ser suficiente para manter alguém ao meu lado. Minha mãe, sempre perspicaz, com aquela intuição materna que transcende as palavras, notou minha tristeza profunda e minha falta de brilho. Você não parece você mesma, minha filha. Aconteceu algo com o João? Parece que você perdeu a cor. Eu não consegui esconder. A máscara que eu havia tentado manter para ela desmoronou. Contei-lhe a história, as lágrimas voltando com força total, lavando a maquiagem e a última dose de dignidade. Ela me abraçou, com aquele abraço apertado de mãe que cura as feridas mais profundas. Meu amor, não importa o que aconteça, você é forte. Você é amada. A sua felicidade não depende de ninguém, só de você. Nunca se esqueça disso. Suas palavras foram um bálsamo, mas a ferida ainda estava aberta, sangrando. Naquela manhã, eu decidi. Chega de espera. Chega de sofrimento passivo. Eu iria até a casa dele. Bateria na porta, exigiria uma explicação cara a cara. A dignidade podia esperar, eu precisava de respostas. Precisava de um confronto, de uma resolução, fosse ela qual fosse. Tomei um banho frio na esperança de lavar a dor, vesti a primeira roupa que vi, sem me importar com a aparência, e saí determinada. Mas enquanto eu pegava as chaves do carro, meu celular apitou, um som que me fez pular. Uma mensagem. Era João. Mariana, me desbloqueei. Eu sinto muito. Precisamos conversar. Estou indo para aí. Chego em 15 minutos. Um alívio imenso me inundou, tão poderoso que quase me fez desmaiar, seguido por uma onda de ansiedade ainda maior. Ele estava vindo. Ele não havia me abandonado. Mas o que ele diria? Estava vindo para terminar de vez, para me dar a notícia pessoalmente? Ou para tentar se reconciliar? 15 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta. João estava parado ali, no meu hall, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, inchados com profundas olheiras, como se não tivesse dormido por dias. Sua postura, antes tão altiva e confiante, estava curvada, como se carregasse um peso invisível. Ele não parecia o João que eu conhecia, aquele homem confiante e sorridente que eu amava. Ele parecia quebrado. Podemos conversar? A voz dele estava rouca, quase inaudível, um mero sussurro. Eu o deixei entrar, sem dizer uma palavra. Sentamos no sofá, a distância entre nós preenchida por um silêncio pesado e palpável. Eu estava pronta para a discussão, para as acusações, para o ultimato. Preparei-me para a pior das notícias. Mas ele não começou assim.
Ele respirou fundo, os olhos fixos nas mãos que tremiam incessantemente em seu colo. Mariana, eu sinto muito. Muito mesmo. Não há desculpa para o que eu fiz, para a forma como agi. Foi covarde, foi cruel. Mas eu preciso que você me ouça. Preciso que você entenda o que aconteceu. Meu coração apertou. Por que, João? Por que você me bloqueou? Foi por causa da nossa briga? Você queria terminar? Ele balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto, lavando a sujeira e o cansaço. Não, não foi por causa da briga, pelo menos não diretamente. Foi por causa de mim. Eu estou tendo uma crise, Mari. Uma crise de ansiedade. Uma crise de pânico. Tem sido assim há semanas, há meses, mas eu tentei esconder de todo mundo, especialmente de você. Tentei ser forte, como você sempre espera de mim. A briga foi a gota d'água. Foi o estupim. Ele começou a explicar, e as palavras saíam dele como um rio represado que finalmente encontra seu caminho, jorrando sem controle. Há meses ele vinha lidando com uma pressão esmagadora no trabalho, uma demanda insustentável, um projeto que consumia todas as suas energias, todo o seu tempo. Mas que ele não queria me sobrecarregar, não queria me preocupar. A ansiedade cresceu, insidiosa, transformando-se em ataques de pânico, manifestações físicas terríveis. Ele se sentia sufocado, sem controle sobre sua própria vida, sobre sua própria mente. Sentia-se inadequado, fraco. Naquela noite da briga, depois de bater a porta do apartamento, ele teve um dos piores ataques de pânico de sua vida. Sentia que o mundo estava caindo sobre ele, que cada mensagem, cada ligação, cada interação, até mesmo as minhas, era uma exigência que ele não podia cumprir. Um peso insuportável. Eu me senti como se estivesse me afogando, Mari, em um oceano de demandas e expectativas. E na minha mente, irracionalmente, você era parte do mundo que estava me afogando. Eu precisava desligar tudo. Precisava de silêncio absoluto, de um vácuo completo. Precisava de um respiro, de uma bolha de ar. E bloquear você. Bloquear todo mundo. Foi a única forma que eu encontrei para me proteger, para respirar. Eu estava com tanta vergonha, tanta raiva de mim mesmo por estar tão fraco, que não queria que você me visse assim, não queria que me visse desmoronando. Eu te amo, Mari. E por te amar, eu queria te proteger da minha escuridão, do meu caos interno. Eu sei que foi errado, sei que te machuquei profundamente, sei que te deixei no escuro, mas eu estava em um lugar muito escuro. Não conseguia ver uma saída. Procurei ajuda. Fui a um médico, estou com acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas eu precisava te contar. Precisava ser honesto com você. Mereço que me odeie, mas não posso mais guardar isso. A revelação me atingiu com uma força avassaladora, mas de uma forma completamente diferente do que eu esperava. Minha raiva e minha dor se dissiparam como fumaça ao vento, substituídas por uma onda de choque, seguida por uma empatia profunda e uma tristeza imensa pelo sofrimento dele. Eu o olhei de novo, e não vi o homem que me abandonou, o covarde que me bloqueou, mas o homem que estava lutando bravamente contra um inimigo invisível, um monstro interno que o consumia. As peças se encaixaram. A distância, o olhar vago, os silêncios, a irritação súbita na briga. Tudo era sintoma de algo muito maior do que um simples desentendimento. Era a manifestação de uma doença invisível, mas devastadora. E ele, em seu desespero, havia buscado um refúgio, ainda que doloroso e mal compreendido. Aquele momento foi um divisor de águas em nosso relacionamento. Chorei, mas não de raiva ou de dor pelo que ele havia feito a mim, mas de preocupação e amor por ele, pelo homem que estava ali, vulnerável, desnudado. Eu o abracei, e ele se desmanchou em meus braços, as lágrimas lavando anos de dor e repressão, de uma fortaleza que ele se sentia obrigado a manter. Naquele dia eu entendi a frase agradecer por tudo de uma forma que eu nunca imaginei. Eu agradeci pela crise. Sim, agradeci por aquela crise que o levou ao limite, porque foi ela que o fez buscar ajuda profissional. Foi ela que o fez ser honesto não só comigo, mas consigo mesmo sobre sua vulnerabilidade, sua humanidade. Se ele não tivesse chegado a esse ponto de ruptura, talvez ele continuasse a esconder sua dor, a construir uma fachada de perfeição, e eu continuaria a viver em uma ilusão de que tudo estava bem, sem realmente conhecê-lo em sua essência. Agradeci pelas 24 horas de bloqueio. Aquele período de isolamento forçado me obrigou a olhar para mim mesma, para as minhas próprias inseguranças mais profundas, para as minhas dependências. Eu confrontei meu medo irracional de abandono, minha dependência emocional doentia, minha necessidade de ter minha identidade atrelada à presença e à validação de um parceiro. Eu descobri uma força em mim que eu não sabia que existia, uma capacidade de autossuficiência que eu havia sufocado por anos.
A dor daquelas 24 horas foi o catalisador para uma autoanálise profunda e necessária. Eu não era frágil como pensava, eu era resiliente. Minha felicidade não dependia de João, ela dependia de mim, da minha capacidade de me amar e de me validar. Agradeci pela oportunidade de fortalecer nosso relacionamento em uma base de honestidade e vulnerabilidade, de uma intimidade que transcende as aparências. Aprendemos que o amor verdadeiro não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a capacidade de enfrentá-los juntos, com comunicação aberta, sem julgamentos, com empatia. Aprendemos que amar alguém significa entender seus limites, dar espaço quando necessário, e oferecer apoio incondicional quando a escuridão se instala, sem tentar consertar o outro. O bloqueio que parecia um ato de rejeição e um fim abrupto foi, na verdade, um começo. Foi o catalisador para uma transformação profunda, não apenas em João, mas em mim também. Nossa relação se transformou radicalmente. Adotamos uma comunicação mais aberta e honesta, sem jogos, sem medos. Ele passou a me contar sobre seus dias bons e ruins, sobre seus medos e suas conquistas, sem a pressão de ser sempre forte. Eu aprendi a ouvir, a não preencher os silêncios com minhas próprias ansiedades, a dar espaço para que ele processasse seus sentimentos sem a minha interferência. Nossos momentos de desconexão, antes temidos e interpretados como rejeição, tornaram-se oportunidades para ele se cuidar e para eu praticar minha própria independência, minha própria autoestima. Mariana, a dependente emocional, deu lugar a uma mulher mais forte, mais independente, mais consciente de sua própria autoestima e de seu próprio valor. Eu não precisava mais da validação externa para me sentir completa. A completude vinha de dentro. Meu trabalho como designer, antes apenas uma carreira, ganhou um novo propósito. Comecei a projetar espaços que não eram apenas bonitos, mas que promoviam o bem-estar e a saúde mental, incorporando elementos que inspiravam calma, clareza e conexão humana. A vida continuou, mas com uma nova perspectiva, uma nova cor. As crises de ansiedade de João não desapareceram completamente, mas se tornaram menos frequentes e mais gerenciáveis com a terapia e o nosso apoio mútuo. Aprendemos a identificar os sinais, a respirar juntos, a oferecer o conforto que o outro precisava, sem invadir seu espaço. Aquele bloqueio de 24 horas foi a prova de que, às vezes, as experiências mais dolorosas e humilhantes são as que mais nos ensinam. Elas nos forçam a olhar para dentro, a confrontar nossos medos mais profundos, a descobrir a força e a resiliência que temos, mas que estavam escondidas. Eu agradeço por cada minuto daquela provação, por cada lágrima derramada, por cada momento de desespero, porque foi através dela que eu encontrei não só um João mais real, mais humano e vulnerável, mas, acima de tudo, encontrei a mim mesma, a Mariana que eu sempre deveria ter sido. E essa descoberta me fez e ainda me faz agradecer por tudo.